Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Segunda-feira, começando a semana, eu estive ausente aí nessa semana que passou, fazendo uma viagem a Cuiabá, na casa do meu irmão, e foi uma semana em que eu pude matar a saudade, né, de um bom tempo sem vê-lo, mas estou de volta e com uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Quero te desejar uma semana abençoada, um dia pleno, né, cheio da presença de Deus, da paz, do amor, da graça abundante do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, uma semana antes de eu viajar, nós tivemos, né, uma notícia que não queríamos ter. Eu me refiro a uma criança muito doente, filha de uma irmã em Cristo, de outra igreja, mas que nós estávamos pedindo a Deus que a curasse e a tocasse com vida, com virtude de cura. Olha, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. E os seus caminhos, né, muitas vezes nós não entendemos, mas ele está sempre certo e nós estamos sempre errados, né? A verdade é essa. A criança veio a óbito, né, infelizmente, e me leva a refletir sobre esse momento duro para todos nós, né? A morte nunca esteve no coração de Deus, na verdade, né? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de vida, ele não é um Deus de morte, ele é um Deus que gera vida, né? Que nos criou, que soprou em nós fôlego de vida, né? E isso é para muitos uma realidade desconhecida, né? E que gera muitas reações, né? Às vezes até mesmo contra Deus e contra a fé, né? Eu lembro de uma história, inclusive ontem no culto eu falei sobre ela, que dizia de um homem que estava aos prantos, né? Quando um pastor, tentando consolá-lo, trazendo uma palavra, né, da parte de Deus, ele reagiu e perguntando: olha, onde estava Deus, né, que não livrou o meu filho da morte, né? E eu creio que por inspiração do Espírito Santo, o pastor, ele respondeu, né, que Deus estava no mesmo lugar quando os homens mataram o seu único filho Jesus, que foi entregue por ele para que todos os que crescem nele, né, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Olha, eu lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 15, onde ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? A verdade é, queridos, que ninguém gosta de pensar na morte. Né? A morte é algo que nós não evitamos até falar nela. A verdade é essa, né? Mas ela é um inimigo implacável. Na verdade, uma operação que mais cedo ou mais tarde alcança todos nós na dimensão física, né? E alcança também a muitos na dimensão espiritual. Alguns encontram a morte na velhice, outros na infância, e muitos em idade intermediária, né? E as causas são as mais variadas: doenças, acidentes, guerras, violência e por aí vai, né? Infelizmente, amados, alguns até apressam, né, a sua chegada por meio de hábitos e estilos de vida pouco saudáveis, mas a morte é, sem dúvida, uma grande inimiga, né? Hoje eu diria que a humanidade busca incessantemente, né, uma fonte da longevidade ou da vida eterna, né? Mas essa fonte que se busca não é espiritual, é física. As pessoas querem viver muitos anos, né? Ou querem viver eternamente aqui na Terra. E por duas razões principais, né? Primeiro, a morte não é natural, né? O plano original de Deus era diferente.
Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver eternamente. Então, ela gera um conflito, a morte gera um conflito com a nossa natureza, né? O homem foi criado para ser alma vivente, está lá em Gênesis 2, né? E a morte, nós sabemos, só entrou no mundo em consequência direta do pecado. Paulo escreveu sobre isso aos Romanos, né? Lá em Romanos 5. Na verdade, a morte é uma intrusa, uma anomalia no projeto perfeito de Deus, né? Depois ela é dolorosa, ela causa uma dor profunda, não apenas física, mas emocional, né? A prova disso é que o próprio Jesus chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro. Está lá em João 11, né? Ele não chorou por falta de poder ou porque se sentiu impotente diante da morte, não, né? Mas porque ele sentiu a dor da separação que a morte causa e da falta de esperança naquela gente. Olha, eu quero te dizer uma verdade nesta manhã. Por mais odiosa e dolorosa que a morte seja, ela não tem a última palavra. Ela não bate o martelo. A Bíblia nos revela verdades poderosas, né, que amordaçam essa operação, essa fera, né? E hoje eu quero compartilhar com você algumas dessas verdades que silenciam a morte. E a primeira verdade é que o plano de salvação de Deus silencia a morte. Deus não nos deixou sozinhos em nossa luta, né? Jesus, ele mesmo diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco, amados. Ele elaborou um plano de resgate e foi por isso que Jesus encarnou e veio a este mundo para restaurar o que a morte roubou, né? A missão de Cristo ela foi clara, buscar e salvar o que havia se perdido, como está escrito lá em Lucas 19, né? Então, Jesus ele veio para trazer vida espiritual aos que estavam mortos em seus pecados e delitos. E prometeu. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá em João, capítulo 11, né? Então, Jesus venceu a morte e nós podemos ver essa vitória de Cristo de duas formas. Primeiro, a morte espiritual. Ele venceu a morte espiritual. Esta morte, ela é a separação de Deus por causa do pecado. Nós somos separados por Deus originalmente por causa do pecado. O pecado faz separação entre Deus e os homens. E Jesus veio para dar fim a essa separação. Pela fé em Cristo, se nós cremos, né, essa separação ela é suprimida. Nós somos vivificados, ou seja, saímos da morte espiritual para a vida, está escrito em Efésios 2, né? A cruz, ela derrotou o poder da morte sobre a nossa alma. A segunda morte é a morte física, né? É a morte do nosso corpo físico. Nasce, cresce, envelhece e morre. Como eu disse, nesse caminho, né, muitos não atentam, né, para esse detalhe e aceleram a chegada da morte através de uma vida descontrolada, através de acidentes, através de doenças, através de violência, né? Essa morte física, ela representa justamente a separação da alma do corpo, né? Entre a alma e o corpo. A ressurreição de Jesus, ela prova que a morte física também foi vencida. Ela não é o fim, mas uma passagem para a glória, né? Então, a fé em Jesus, ela nos dá a vida eterna como uma posse presente, ou seja, a eternidade começa hoje, começa agora, a partir do momento em que eu recebo Cristo e creio nele como meu Senhor e Salvador, né? Vida eterna não é algo que nós vamos receber ou que receberemos no futuro, é uma realidade que começa no momento da nossa conversão, do nosso aceite, em aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aceitar o trabalho gracioso de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Então, sabendo disso, eu posso entender quando João, né, o apóstolo João, ele diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, né? Quem não crê
no Filho não tem a vida eterna. Está lá em João 3, né? Olha, a morte ela pode tocar o nosso corpo, mas não pode anular a vida eterna que já possuímos em Cristo, né? Se nós temos Cristo, temos a vida eterna, né? Então, terminando essa pequena mensagem, essa pequena meditação, eu posso afirmar, irmãos, com convicção de fé, que a morte é uma porta. Ela não é uma parede, né? Para o cristão, para aquele que crê, a morte não é o fim da linha. É apenas uma porta de entrada para a verdadeira vida, a eternidade na presença gloriosa de Deus. Há muito mais, além do que os olhos humanos e físicos podem ver. Diante dessas verdades, né, o apóstolo Paulo ele faz essas duas perguntas provocativas à morte. Ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Estas não são perguntas de dúvida, mas de triunfo. Né? O aguilhão da morte era o pecado, que nos condenava, mas na cruz Jesus removeu esse aguilhão, né? Anulou esse aguilhão, o poder dele. A morte perdeu seu veneno. Claro, ela ainda pode nos tocar fisicamente, né? E até espiritualmente na vida daqueles que não recebem Cristo, mas não pode nos destruir. Por isso, nós podemos declarar com toda a convicção, junto com o apóstolo, mas graças a Deus, né? Que nos deu e nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né? A morte ela foi silenciada. Sua voz de medo e de desespero foi substituída pela promessa de vida eterna, de glória e de ressurreição, né? Olha, amados, é desejo do meu coração que você receba essa mensagem e tome posse dela, tome posse desse presente de Deus, né? E viva na certeza dessa vitória. Amém, queridos? A morte não tem mais poder sobre aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Pense nisso. Amém, queridos? Uma semana gloriosa, abençoada, cheia de vida, né, em Cristo, e que você possa desfrutar dessa plenitude, né, na certeza de que agora nós somos vivos eternamente com Cristo. Amém, queridos? Fiquem com Deus, dê um like nessa mensagem, entre aí no canal, né, inscreva-se nele, isso é muito importante. Amém? Até a próxima, amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo.